Boa noite a todas, boa noite a todos que acompanham a nossa página de Facebook, o nosso canal Psicologia Escolar e Educacional. É mais uma edição Papo da Terça, todas as terças, às 19h30, nós estamos aqui para conversar sobre vários assuntos bastante importantes. Estamos no mês de setembro, conhecido pela campanha do Setembro Amarelo. Então, a gente está abordando ao longo desse mês esse tema do suicídio sob diversos aspectos, e hoje a gente vai falar da relação entre a violência doméstica e suicídio. Para isso, convidei a professora Marisa Barleto, que é uma figura com muito conhecimento, muita experiência nesse tema. Ela é graduada em psicologia e doutora em educação. Foi é professora adjunta aposentada da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Ela foi coordenadora do Núcleo Disciplinar de Estudos de Gênero dessa universidade, da Universidade Federal de Viçosa. Envolveu projetos de pesquisa e extensão sobre redes de enfrentamento da violência contra a mulher. Agora, na cidade de Ourinhos, ela foi recentemente coordenadora do Fórum Permanente de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres. Ourinhos, por fim, não menos importante, ela é membro do coletivo Em Frente de Ourinhos. Então, uma pessoa aqui, maior gabarito, para dialogar com a gente a respeito desse tema tão importante. Eu gostaria, então, que você desse suas primeiras palavras para o pessoal que está acompanhando a gente. Ah, boa noite a todas e a todos, é um prazer estar aqui convosco, conversando sobre esse tema tão importante, né, que é essas relações que vêm sendo estabelecidas entre os índices de violência doméstica e suicídio, coisa que é um assunto que não vinha sendo tratado. O feminicídio, sim, né, como que a morte de mulheres vinculadas à violência, inclusive, já vinha sendo trabalhado. Mas os dados sobre o suicídio são dados recentes e então, mais uma frente aí importante, né, para a gente estar investigando, pensando e trabalhando. Obrigada, Bosco, pelo convite. Agradeço desde já pela disponibilidade para estar aqui conversando com a gente. E vamos começar por isso mesmo, então, por esses dados a respeito da relação, da possível relação, né? Vamos justamente conversar a respeito dessa possível relação entre violência doméstica e suicídio, que são dados aí recentes, os estudos. Vamos começar justamente por isso, que esses dados mostram, apesar de serem recentes esses estudos, quais indagações eles trazem para a gente. Uhum. Bom, a minha internet não está boa, então, se eu sair, eu volto, tá? Não vou abandonar você. Estou aqui apertada com essa coisa, mas, enfim. Eu trouxe algumas informações, recuperei alguns dados a respeito dos dados da violência, que todo ano eles são atualizados. Então, tem algumas coisas que a gente precisa destacar, porque, na verdade, o englobante aqui, né, é a violência doméstica, né, nesse recorte que a gente está tratando. Então, os dados têm algumas informações, e essas informações mais recentes, elas têm sido feitas através do SUS, do Sistema Único de Saúde, no setor da vigilância epidemiológica, onde se fazem os registros, né, ou as notificações de violência. Então, os dados do SUS, tanto de violência, quanto de tentativas de homicídios, quanto de óbitos, têm sido tratados nos sistemas de informação da saúde. Então, essa é uma questão importante, que mesmo que outros setores tragam outros sistemas, esses têm sido a base mais confiável da quantificação desses dados. Então,
O que é que eu consegui achar, assim, de dados mais recentes? Quando eu digo consegui achar, é porque de 2016 para cá, né, os nossos sistemas de informação, eles entraram em, não vou dizer em falência, mas eles foram, aos poucos, todos desarticulados. Então, se até 2016 a gente tinha diversas ONGs, vários institutos, as universidades, enfim, havia uma intensificação, né, na investigação desse tema, a partir de 2016 isso tudo foi esvaziado. Então, hoje são poucos as pesquisas que efetivamente estão fazendo esse trabalho no âmbito governamental. Claro que a gente tem as ONGs independentes, com financiamentos internacionais, mas mesmo assim a gente não tem a mesma intensidade de informação que a gente tinha antes. Então, tentei pegar dados mais recentes. Vou ler aqui, me permita, por favor. Então, em 2017, no SUS, as notificações de violência estavam numa média de 630 por dia. Tá? Em 2018, foram tabulados 1.600.000 mulheres, né, que foram espancadas ou com tentativa de estrangulamento, esse tipo de coisa. 22 mulheres passaram por algum tipo de assédio, isso dá 37%. Né? E o que é mais grave é que a metade desses eventos de violência acontecem no espaço doméstico. Então, a casa não é um lugar seguro, né? Para mulheres, para meninas e para as idosas, né? Então, porque 76% dessas agressões são cometidas por agressores conhecidos, tá? Então, segundo esses dados, 27% de mulheres com 16 anos ou mais sofreram um tipo de violência no último ano. É muita coisa, né? Os dados são assustadores, e sempre são. Né? O assédio continua também com seus índices elevados, e a gente tem que destacar também a questão da interseccionalidade, ou seja, desses números todos, a gente tem 25% dessas mulheres são brancas, e os outros 75% são mulheres negras e pardas. Eu gosto de colocar numa mesma categoria, dizer assim, porque é 28% de negras e 27%, não, pardas. Então, assim, são as brancas que têm 25% apenas, e as mulheres negras e pardas é que estão ocupando o topo das estatísticas, né, da violência. Né? Então, nesses índices, e eu gosto dessa coisa dos minutos do dia, né? Então, a gente tem um caso de violência a cada 4 minutos registrados no país. Então, isso é uma situação extremamente grave, extremamente preocupante de qualquer ponto de vista, psicológico, sociológico, econômico, enfim, a gente não tem como escapar de dar relevância a esse problema que é um problema crônico e que é um problema mesmo de saúde pública. Por isso, então, é que o sistema de saúde coletiva, a gente está nesse campo, né, instituiu na lista, né, de todos os agravos e doenças que precisam ser controladas pelo sistema de saúde. Então, você tem dengue, tem Covid, tem tudo lá, né, diarreia, tem tudo. E tem violência contra a mulher. Então, eu compactuo com essa ideia de que esse é um problema de saúde pública, que é um problema crônico, que precisa ser devidamente abordado. E com a questão, quando você traz os dados do feminicídio, ou dos homicídios, não vou nem falar de feminicídio, que a gente abre muito leque, né?
Mas se você pega os óbitos, né, isso isso fica mais claro, né, por que essa coisa da violência está sendo também trabalhada pela vigilância epidemiológica, pelos sistemas de controle de saúde pública, né? Então, a situação da violência no Brasil, ela é grave, e sempre foi muito grave. A partir da Lei Maria da Penha, né, da promulgação da lei, não é a partir da lei, antes disso, né, nós tivemos as delegacias da mulher, que vieram bem antes, vieram na década de 80, inclusive, começa em São Paulo, e aí elas vão assim, ampliando, não na velocidade que se gostaria, porque hoje a tabulação é que 8% dos municípios do Brasil têm delegacia, apenas 8% dos municípios. Isso é muito pouco, né? Muito pouco. Aqui em Ourinhos a gente tem uma delegacia. Mas 8% é muito pouco, né? Que seria a porta de entrada, né, dentro da área do campo da segurança pública, onde haveria, então, os procedimentos ali do enfrentamento da violência, né, com todos os procedimentos que a Lei Maria da Penha depois, né, vem, então, fortalecer, regulamentando essa prática. Quer dizer, é importante dizer que a Lei Maria da Penha, ela não é uma outra lei, ela não é uma mudança do Código Penal, ela é uma regulamentação, por isso tanta polêmica. Tem juiz que cumpre, tem juiz que não cumpre, tem delegado que acha, tem não sei quem que acha, então tem ali muitas interpretações, porque ela é uma regulamentação, mas ela vem no sentido de fortalecer essa situação tão grave, né, que é a situação da violência contra a mulher, que no caso a gente está falando só de violência doméstica. É importante essa diferenciação, né, porque não é toda e qualquer violência. Uma mulher que sofre uma violência na rua por um estranho, ela não está enquadrada nessa lei na violência doméstica. Então, tem aí algumas restrições. Então, mesmo assim, com todo esse fortalecimento, a gente vive, né, o tempo, desde que essas coisas foram estabelecidas, a gente vive na luta para que essas ações, esses programas, né, que a política pública se coloque, né, como um ordenamento de práticas, né, que permitam efetivamente essas ações, né, com essas ferramentas, esses equipamentos e tudo mais. Mas, claro que isso é um problema, porque quando a gente fala de política pública, a gente entra num campo onde a gente tem questões culturais fortemente entranhadas, né, na nossa sociedade, que deixam esse trabalho bastante árduo, né, assim, para que a gente consiga fortalecer, construir e criar melhores condições para isso. Bom, enfim, estou falando isso porque o problema é grave, sempre foi, as ferramentas, elas existem, né, e, apesar disso, então, tem lei, tem equipamento, mas isso tudo em si não é suficiente. O que é preciso é que, cotidianamente, que as pessoas incorporem isso como uma ação social, uma prática que ela não tem fim, né? Eu acho que, pelo menos, não consigo visualizar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer esse enfrentamento durante muito tempo, né? Então, a situação é muito grave. E ela é grave em todos os lugares. Não é em São Paulo, não é, sabe, nas grandes capitais, ou cidades médias. Quanto menor a cidade, mais complexo é o problema, porque você entra em redes privadas, em redes sociais, onde as famílias se protegem, onde as famílias pactuam silêncios, é muito mais difícil. Então, quanto menor a cidade, mais complicado fica. Então,
Bosco, a situação da violência é essa, né? Então, por isso, tantos movimentos, tantas organizações, todo mundo aí fazendo esse enfrentamento, né? Essa dificuldade com relação aos dados que a gente tem desde 2016, não é? Eu observo isso em outras pesquisas, em relação Sim. ao suicídio também. Tá. Eu vou dar uma de sonso aqui. Tem a ver com o golpe Olha, contra a Dilma? eu acho que tem. Por que que tem? Em 2016 eu ainda estava na universidade, né? As pautas bombas, elas desmobilizaram, elas desmontaram, né, muitos grupos de pesquisa, muitos trabalhos que vinham acontecendo, e as universidades, estou falando isso das universidades, as universidades ainda são os centros de pesquisa mais qualificados no Brasil. O Brasil não tem instituto, até tem, mas a Fiocruz, por exemplo, é um grande instituto de pesquisa, mas isso não na prática, são as universidades que contêm os núcleos e as pesquisas. E desde 2015, isso vem sido ceifado. As universidades, desde hoje, então, as universidades mal conseguem trabalhar, né? Na verdade, o negócio está cada vez pior. Nem preciso falar isso, o orçamento da educação, enfim, aí a história é comprida. Mas, depois das universidades, vieram os centros de pesquisa, né? Então, a FAPESP, por exemplo, de São Paulo, ela está à beira de ser fechada. Já não fechou, eu perdi esse fio. Mas as fundações de amparo à pesquisa, FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Rio de Janeiro, todas essas fundações que são vinculadas aos programas de pós-graduação, também estão sendo. Então, assim, a pesquisa no Brasil vai mal, vai muito mal. Então, nesse campo extremamente enraizado, né, de concepções patriarcais e machistas, é a primeira coisa que não estavam querendo cortar as ciências humanas, estavam querendo acabar com isso. Então, assim, o lugar que isso ocupa, o lugar que a ciência tem ocupado depois daí tem sido um lugar menor. A gente tem visto isso. E dentro da hierarquia da ciência, a gente tem a questão dos conhecimentos. Então, assim, querido, nós da sociologia, da psicologia, isso aí não é relevante, segundo essas perspectivas. Né? Então, a gente está mal das pernas mesmo. E, apesar de mal das pernas, a gente consegue fazer alguma coisa, né? Ainda existe uma resistência, ainda existe alguma movimentação, né? Existe. Tanto é que a gente tem essas duas pesquisas que eu acessei, uma foi encomendada pelo Ministério da Saúde, ou seja, ainda há vida tanto é que há vida que estão conseguindo fazer alguma coisa com o negócio da Covid, né? Dentro da vigilância epidemiológica da saúde coletiva, ainda há alguma coisa acontecendo, né? E a outra pesquisa que eu acessei foi uma pesquisa do Senado, o Data Senado, que ele tem feito, desde há muito tempo, ele vem fazendo algumas pesquisas nesse campo. Só que esse do Data Senado, ele faz deixa eu ver se eu localizo aqui, ele faz em parceria com as universidades, a USP, a Federal de Minas Gerais, aí vem a Universidade de Toronto, ou seja, tem financiamento internacional, né? Aí está melhor, né? Que vem, então, fazem parcerias, fazem esses convênios e conseguem. Então, financiamento internacional aqui é que, dentro da minha experiência, foi o que contou. Então, são instituições públicas, né? Você vê que, mas que precisa da universidade, mas também de recurso externo, né? E vai conseguindo. Difícil. A gente tem que dar um jeito, né?
Quero lembrar o pessoal que está acompanhando a gente, pode mandar perguntas, Marisa responder, pode fazer seus comentários também, é só digitar aí que vai aparecer aqui a gente. Se não está podendo assistir ao vivo, também pode deixar seu comentário, também pode deixar a sua pergunta, tá? Partilha com outras pessoas, porque o bom conhecimento tem que chegar a todo mundo. Vamos aos dados dessas duas pesquisas, então, Sim. a possível correlação entre a violência doméstica e o suicídio, o que você encontrou nessas pesquisas? Então, essas pesquisas, essa do Ministério da Saúde, uma delas abre um pouco mais, a outra restringe um pouco. Mas, basicamente, eles usaram a mesma metodologia, que é isso que eu acho que precisa ser destacado aqui nesse seu projeto, que é como que eles chegam a esses números, né? Isso é muito importante, eu acho, né? Então, eles vão, primeiro, como é que eles fizeram? Eles fizeram uma comparação dos índices de óbito por causas externas, quer dizer, não é pessoa que teve um infarto ou teve um problema, é causa externa, ou seja, o meio teve uma interferência no sujeito que levou a óbito, né? E eles pegaram esses dados de óbitos de causas externas e cruzaram isso com as notificações de violência e sem violência. E aonde que eles chegam, então? Eles chegam em índices fortíssimos de notificação de violência doméstica e óbito de causas externas. Pronto. Então, aí você tem um dado estatístico que dá pistas, né, do entendimento de que essas coisas podem estar ligadas, né? Bom, a partir desse cruzamento desses sistemas, eles, então, fazem as análises para ver se houve tentativa de suicídio, sem tentativa, enfim, dão tratamento a esses sistemas. Então, o que acontece? Eles pegam o sistema de informação de mortalidade, que é o SIM, que é um sistema da saúde, né? E o SINAM, que é o sistema de informação de agravos de notificação, que é o da violência. De diversos tipos, evidentemente, né? Ali eles... inclusive, a última ficha ela é extremamente interessante, ela bem rica de detalhes e tal. Então, eles conseguiram chegar fizeram análise de 2011 e até 2016. Bastante tempo, né? É importante dizer algumas coisas sobre... Eu queria falar um pouco da notificação do SINAM, né? Para poder compreender bem a importância dessa ferramenta. Então, a ficha de notificação, você notifica casos suspeitos ou confirmados. Então, você tem lá agente comunitária de saúde, foi na casa da pessoa, a pessoa está lá toda quebrada, e ela vira e fala assim, caí da escada, bati no armário, mas a agente comunitária olha e vê claramente que aquilo foi violência que ela sofreu. Então, ela pode preencher a ficha como suspeita de violência doméstica. Para quê? Para que haja uma atenção nesse trabalho, né, primário, na visita, para que possa, então, oferecer ali à pessoa, né, um outro tipo de olhar, um outro tipo de acolhimento, né, de modo que essa situação possa ser resolvida, né? Mas isso na visita lá. Então, os casos suspeitos e confirmados podem, então, entrar. E essa violência, ela é violência doméstica, diferente da Lei Maria da Penha. Violência doméstica, pode ser violência sexual, violência autoprovocada, que é o caso da tentativa de suicídio, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas, praticadas contra homens e mulheres em todas as faixas etárias. Então, é uma ficha que abarca
uma série de questões extremamente importantes, né? Então, quando essa violência, né, acontece com crianças, e o conselho tutelar é informado. Quando acontece com pessoas idosas, o conselho do idoso e o Ministério Público é acionado. Quando acontece com pessoas com deficiência, é acionado. E população LGBT também é notificado, porque é homofobia. Então, em algumas circunstâncias, para alguns segmentos, outras instituições são acionadas, visando, então, o Ministério Público. Mas, no caso de mulheres adultas, enfim, que não estão enquadradas em nenhuma dessas categorias, a polícia não é informada, não há nenhum tipo de ação, boletim ou movimentação, tá? Então, isso é importante dizer, porque muita gente da área de saúde, os profissionais, tem medo de fazer a notificação, achando que vai ter que depor na polícia, sabe? Que é testemunha ou coisa assim. Então, há um receio muito grande do envolvimento dos casos de violência. Essa é um dos problemas da produção da notificação. Então, mas ela é uma ferramenta extremamente importante, e que ela, quem alimenta os sistemas são os profissionais ali da vigilância epidemiológica. Mas essas informações, elas podem ser encaminhadas para a vigilância por diferentes segmentos, as escolas, por exemplo, certo? Enfim, outras situações podem, então, informar para que a saúde faça produza essa informação. Então, cruzando esses sistemas, você tem aí uma possibilidade investigativa da relação violência e tentativas de suicídio e suicídios propriamente dito. É a partir dessa coisa que esses dados, então, começam a aparecer, né? De maneira enfim, estatisticamente, viabilizando intervenções e políticas públicas para fazer qualquer tipo de ação, né? Você está entendendo como é que é o negócio? Porque são sistemas próprios da saúde, né? São essas ferramentas. Eu estou falando isso, mas que não é porque eu sou muito sabida, não. É porque, no programa que a gente desenvolvia lá em Viçosa, a gente tinha um dos projetos, era o Observatório da Violência. E a gente tinha duas grandes pesquisadoras, que é a Paula Bevilacqua, que está lá na Fiocruz de Minas Gerais, e a Cristiane Magalhães, que está na UFV, a professora lá também, e elas são do campo da saúde coletiva, e elas conduziam todo esse trabalho, sabe? E eu estava na coordenação e acompanhava, então, esses sistemas. E a Cristiane, quando eu estava já para sair de lá, no último ano, ela já tinha começado a fazer esse cruzamento desses dados com a vinculação da morte de mulher materno-fetal, vendo mulheres grávidas que perdiam criança ou que morriam por alguma complicação de gravidez e pegava as causas externas, né, e cruzava esses dados. Então, a gente via ali que também, esses estudos não falam, mas abortos, né, provocados por agressão, né, por violência doméstica. Então, eram dados que a gente já estava ali processando. Então, aqui parece que essa coisa abriu e essa coisa escondida, né, começa, então, a brotar, né, um pouco mais. Você pode me interromper qualquer hora e me perguntar o que você quiser, viu? Que eu fico falando assim, achando que está todo mundo entendendo o que eu estou falando. E não está. É que assim, né, como eu também sou da área acadêmica, então eu fico admirado, assim, penso assim, olha que legal. metodologia. Então, a gente que é da área acadêmica se deslumbra com essas coisas, né? A gente fica assim,
Só que estiver assistindo, faça qualquer pergunta, tá? Alguma coisa que a Marisa está falando aqui escapou, você não entendeu direito, pode mandar pergunta nos comentários que a gente responde com prazer, com toda tranquilidade, né? Estou aqui com um comentário do Marcos Correia, que eu vou fazer em forma de pergunta, vou dar uma modificada nele para fazer uma pergunta. É esse comentário aqui, ó. Marcos Correia, que é do jornal Contratempo, professor de geografia, parceiro nosso aqui, falando, em briga de marido e esposa se mete a colher, sim. Vou transformar isso aqui em uma pergunta. O que nós podemos fazer? Pessoa que fica sabendo de uma situação de violência doméstica, na vizinhança, na família, no círculo de amigos, o que essa pessoa pode fazer? Na verdade, o que ela pode fazer depende de onde, de que lugar que ela está. Então, por exemplo, aqui em Ourinhos, o que deveria ser feito? Ligar para a delegacia de polícia, da Delegacia da Mulher, e dizer que está acontecendo um evento e que é agressão e que precisa intervir, né? Provavelmente mandar a polícia militar ou, enfim. Mas tem lugares onde você não consegue acionar ninguém. Onde você liga para a polícia militar, que é a polícia militar que vai, né? E assim, e a hora que eu chego aí, todo mundo diz que está tudo bem e tal. Porque não dá flagrante, não dá não sei o quê. Então, depende de como a rede de enfrentamento do lugar está constituída. Então, tem lugares, há muito tempo atrás, eu não sei se hoje ainda fazem isso, mas tinha lugares no Nordeste que a comunidade se organizava e a hora que o pau começava a quebrar na casa da pessoa, que sabia que ali tinha uma violência brava, as mulheres da vizinhança começavam a apitar, era o apitaço. Começava todo mundo a apitar, fazia aquele alvoroço no bairro, e isso, vamos dizer assim, fazia com que o agressor se sentisse ameaçado, porque ele não estava protegido pela privacidade ali da casa dele, né? Quer dizer, ele estava sendo... a violência estava sendo observada como um fato ali daquele local, né? Ou seja, as pessoas estavam sabendo. Então se você tem, às vezes, você não consegue fazer nada, né? Porque diz, isso não é problema meu. Então, o que Mas por que isso? Não existe legislação? Existe legislação. Mas lei não é suficiente para movimentar mudanças de comportamento. É preciso que a lei, ela pegue, como se diz, né? Se a lei pegar, mas para a lei pegar, ela precisa de uma ação política, né? De pressão para que ela funcione. Então, você vai ter lugares onde você tem Patrulha Maria da Penha, né? Que é a viatura que percorre, que vai nesses lugares específicos só para tratar de violência doméstica, né? Você tem, enfim, estruturas mais fortemente estabelecidas e outras menos. Mas isso tudo, esse fortalecimento, depende da capacidade política de movimentar os equipamentos para que eles funcionem em rede para atender nas diferentes demandas, né, essas situações de violência, né? Então, se mete, sim, mas depende da força daquelas localidades, dos municípios, de movimentar, então, essa questão. É uma questão de segurança pública, como qualquer outra. Essas questões são muito amplas e complexas, elas vão atingir o indivíduo, né? Vão incidir as pessoas individualmente, produzindo um sofrimento profundo, Sim. Sofrimento tanto fisicamente falando, quanto psicologicamente falando, né? A gente poderia dizer que o sofrimento produzido pela violência doméstica, ele pode levar ao adoecimento psíquico, talvez até mesmo a ideação suicida? Sim,
Então, esses dados, eles mostram isso. Inclusive, um pouquinho, eles têm até uma certa sofisticação com relação a isso. Eu não sei como eles chegaram a esses dados, mas porque não é o relatório, mas eles dizem que, além disso, a pessoa pode desenvolver doenças que levam ao, por exemplo, a vinculação de desenvolvimento do quadro de diabetes vinculado a situações crônicas de violência que levam, então, a diabetes leva, então, à situação. Então, há uma produção de doença, quer dizer, não é só o suicídio, mas um quadro mais complexo, né, de adoecimento, né, também. Então, nessas pesquisas, mostra ainda esse tipo de coisa, quer dizer, você vê que o negócio ele é muito enraizado e é muito difícil, né? Então, os dados, Bosco, dessa pesquisa, né, da UFMG, da Federal de Minas Gerais, da USP e tal, eles analisaram 800 mil notificações de 2011 a 2016, notificações de saúde, essa que eu expliquei. Bom, dessas, 45 dessas violências foram praticadas por pessoas conhecidas, familiares, parceiros, amigos. Apenas 11% de agressões contra mulheres que depois morreram, né, causa violenta, foram por pessoas desconhecidas. Então, 11% apenas. Isso é muito horrível, né? E 39% foi autoprovocada, que é esse índice que você estava. Esse era o número que eu precisava te dar. 39% foi suicídio. Eles indicam aqui autoprovocado. É muita coisa. É quase 40%, é muita coisa isso. Tá? Então, eles dizem assim, olha que legal, que mulheres vítimas de violência tiveram 11 vezes mais risco de cometer suicídio, 11 vezes de pessoas que não sofreram. Tá? E eles dizem que, nessas últimas décadas, esse número, esse índice, ele é corroborado em, inclusive, outros países, né, com esses estudos semelhantes. Então, não é só aqui que eles encontram esse percentual. Parece que é uma coisa que em outros lugares, eles não dizem que países e que pesquisas, mas fazem essa indicação, né, de que quem está pesquisando isso tem encontrado mais ou menos os mesmos índices. Tá? Então, ele diz assim, em 2017, 4.396 mulheres foram assassinadas. Os homicídios e homicídio e suicídio, tá? Dessas mortes, né, correspondem a 83% de mortes por causas externas de mulheres vítimas de agressões anteriores. 83%. Então, 83% das mulheres assassinadas estão dentro de feminicídios e de suicídios. É muita coisa. Né? Esses números são horríveis. E aí, eles falam, né, que isso atinge mais fortemente, né, idosas e crianças, né? A mortalidade por causa violenta, né, com mulheres com mais de 60 anos, ele diz que é 311 vezes maior de uma pessoa mais de idade. E meninas com menos de 9 anos, tem 256 vezes a mortalidade média de outras meninas da mesma faixa etária. Então, feia coisa. Eu detesto esses índices, ainda mais quando falo de criança, a minha cabeça ferve, né? Porque 256 vezes uma menina que sofre violência e uma menina que não sofre, ela tem 256 vezes a chance de morrer. Quer dizer, é um problema
crônico, a morte de mulheres está profundamente vinculada à questão da violência, né? Claro que a gente está falando aqui, inclusive, de subnotificações, né? Estou falando desses dados que são aterrorizantes, mas que a gente tem também o problema da não informação. Quer dizer, por exemplo, quando você entra lá no sistema, que você pode entrar, o DataSUS tem lá, você entra na internet, Sinan, aí ele te abre um sistema, que você coloca ali os dados, e ele abre as estatísticas. Então, em 2017, acho que é 2017, Ourinhos registrou de estupro, 18 casos. Dá mais de um por mês. Registrados pelo sistema de saúde. A gente não está falando de todos aqueles que não chegaram ao sistema de saúde. Então, você pode acessar esses dados, mas a gente sabe, né, que isso é subnotificado. Então, é um ótimo instrumento? É um ótimo instrumento. Você pode ali, né, fazer cruzamentos com sistemas, pode. Você pode incrementar isso? Pode. Esse estudo do Ministério da Saúde, ele pegou esse sistema do Sinan, que é o de notificação de violência, pegou o do SIM, que é o de mortalidade, e pegou também os registros da segurança pública, boletins de ocorrência, que eu esqueci o nome que eles dão, porque cada estado tem um nome diferente, em Minas Gerais é REDS, Registro de Eventos, sei que lá, esqueci agora a sigla, mas cada estado tem uma sigla diferente, né? Mas é um sistema onde você joga os boletins de ocorrência, né? Então, pegaram os boletins e pegaram também uns dados de processos, né? Processos, ou seja, conseguiu abrir processo, o processo andou, não andou, um trabalho bastante interessante, sabe? E os números são esses aí, parecidos, não tem uma coisa melhor, assim, não, aqui, não é só piora, né? Mas são sistemas que, quanto mais eles conversam, melhor. Então, a gente vai ter, por exemplo, muito mais registro de boletim de ocorrência de violência do que registro de notificação, sabe? Porque muita gente não vai ao sistema de saúde, ou o sistema de saúde não chega nessa pessoa, por alguma razão. Mas, se a pessoa está sofrendo violência, ela vai para a delegacia e faz o BO, né? Então, a segurança pública ela tem muito mais informação sobre essas situações de violência do que o sistema de saúde. Na verdade, tem. Mas o problema é o acesso. É um horror para você pegar. Eu achei tão engraçado que eu estava lendo aqui o relato, e essa aqui do Senado, olha isso, gente, eles não conseguiram que a segurança pública respondesse para eles, passasse as informações. Eles tiveram que mudar ali a metodologia, mas, escreveram uma página sobre isso, dizendo que, a gente não consegue que a segurança pública forneça esses dados. E não fornece mesmo, é um horror mesmo. Você tem a mesma coisa, de novo, né? Para você ter acesso a isso, que deveria ser público, né? Porque ali você não precisa dar o nome da pessoa, você só pega os dados que você precisa, você coloca no sistema e ele te dá. Você não precisa saber quem é a pessoa, se ela mora na rua B ou C. Isso não importa, né? O que importa é o dado estatístico, não é a vida da pessoa. Então, você tem toda a condição de manter, né, a privacidade e a ética aí, né, com relação ao trabalho de pesquisa, sem violar nem nada, mas há uma indisposição muito grande de oferecer essas informações. Mas eles conseguiram fazer no final, né? Deu certo, eu não sei, eu vou esquecer aqui agora qual o caminho que eles fizeram, mas eles tiveram muita dificuldade. Em Viçosa, nós fizemos isso também, mas a gente tinha uma relação muito parceira com a Polícia Civil,
e muito parceira mesmo. Então, a gente tinha até uma sala dentro da delegacia, era muito bom. E ali a gente então trabalhava junto com eles e produzia essas informações ali na região. A gente fez muita coisa, foi muito bom. Mas o acesso aos boletins foi fundamental para que a gente pudesse dizer quanto de violência havia e para a gente brigar pela política pública, porque é isso. Política pública, você briga com informação. Se você não tem os dados, você não consegue acessar os meios, né, públicos de diferentes segmentos, equipamentos e tal, para fazer esse debate. E nem para mobilizar as pessoas, né, para entenderem o lugar que elas ocupam no serviço público ou serviço, e da importância de abraçar esse tema e, enfim, né, e fazer parte da rede. Então, a informação, ela é fundamental. Produzir essa informação é muito importante. E analisar essa informação é muito importante. Por quê? Esses dados estavam aí até outro dia, até 2017. Agora é que as pessoas, então, estão produzindo, ou seja, elas estão pegando as informações e cruzando, fazendo elas conversarem, para mostrar, então, uma outra realidade que está sendo escondida, né? Pela fragmentação dos sistemas, né? Karina mandou um comentário aqui, falando de outra situação, mas que tem em relação, eu penso, também com a subnotificação, de certa forma, né? A companheira Karina falou aqui, ó, chamei a polícia algumas vezes para denunciar violência contra pessoa com deficiência, nunca consegui nada. Imagino que, infelizmente, isso aconteça muito também na denúncia de violência contra a mulher, né? Sim, com certeza sim. Mas é preciso, e aí é que vem a questão, né? É preciso que protocolos sejam criados e sejam pactuados. Essa é uma ação importante, porque se você não compromete as pessoas, cada um faz o que dá na cabeça. Aí ela liga para a polícia dizendo que uma pessoa com deficiência está sendo agredida e a polícia não vai. Gente, como assim? Né? Como assim não vai? Isso é tão assim, disparatado, que depois você não tem nem como cobrar dessa pessoa que não foi lá atender uma atitude. Então, assim, tanto para pessoas com deficiência ou outros, como esses sistemas aqui, criança tem o conselho tutelar. O conselho tutelar pode ter muito problema, e tem mesmo, mas o conselho tutelar, ele tem que ir, é uma briga que não é difícil de você fazer, até porque as pessoas ficam mais sensíveis também para as crianças, né? Lógico, né? Mas LGBT, por que não tem? Tem que ter um protocolo de atendimento. Pessoa com deficiência, tem que ter um protocolo de atendimento. Quer dizer, todos esses segmentos, pessoa idosa, tem que ter, quer dizer, tem que ter organização em torno desses grupos, para que essas redes, esses protocolos sejam criados e cobrados, né? E cobrados periodicamente, né? A gente tinha lá em Viçosa, lá em Minas, a gente tinha conferências, a gente fazia quase 2 conferências por ano. Chamava todas as autoridades, todo mundo. É o coronel lá do batalhão, é o presidente da Câmara, é o prefeito, secretário de saúde, todo mundo. Fazia todo mundo ir lá para ouvir a gente falar e dizer o que está acontecendo, por que não acontece, quem que não vai, quem que não assume, quem que não sei o quê, publicamente. Isso era muito bom, porque depois nos dava para ir atrás e cobrar atitudes condizentes com o protocolo que a gente estava fazendo. Então, tinha uma ação, assim, forte, sabe?
Não era que resolviam, a gente ficou pelejando durante 10 anos nessa coisa, então não é assim, fez, não é. É insistentemente, reiteradamente, porque as pessoas mudam, pessoas saem do cargo, troca de coronel, troca de secretário, o pessoal que é contratado, sai todo mundo, volta, vem gente diferente. Esse rodízio, isso é muito ruim, porque você tem sempre que estar refazendo, começando tudo de novo. Começa outra vez. Então, chama, faz capacitação, faz formação, faz grupo, faz protocolo, faz aqui. Então, de 3 em 3 anos, a gente tinha que fazer tudo outra vez. Tudo bem. Quem é professor sabe bem como é que é isso, né, Bosco? Vamos começar de novo, não tem problema. Vamos repetir, a gente repete, não tem problema não. Mas era um trabalho educativo muito desgastante. E é necessário, eu acho que não tem jeito. Está falando disso, comenta com a gente um pouco a respeito do Fórum de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Ourinhos. Como que funciona, quem que pode participar, quais ações estão desenvolvendo. Apresenta ele para a gente, aqui, por favor. Rapidinho, que o nosso tempo está acabando, eu estou prestando atenção, tá, Bosco? O fórum foi criado Na verdade, a gente começou com essa coisa de fórum no 8 de março, Karina sabe bem, estava nessa história. 8 de março de 2019. E aí a gente foi se encontrando, foi fazendo coisas juntas e movimentando, criando coisas muito legais. E, enfim, até que a gente, lá em maio, assim, chegou nessa ideia do fórum, né, de criar um fórum, que era o quê? A proposta é de uma organização da sociedade civil, não é ONG, não é nada, é uma organização da sociedade civil, espontânea, aberta a quem quiser participar. A gente criou um regimento, evidente, né, para organizar o funcionamento, e então o fórum então é um espaço aberto, é um fórum mesmo, e tem uma coordenação, uma comissão coordenadora, né, que eu estava nela e saí, né, afastei, né, por 2 meses, mas tem uma comissão coordenadora que veio fazendo os trabalhos. Então, nós começamos a nos reunir como fórum, efetivamente, em julho de 2019. E aí veio uma coisa, assim, maravilhosa, porque a gente fazia reunião na Câmara, a Câmara ficava muito cheia, é muita gente que ia, sabe? Ia o povo da universidade, o pessoal da FIO, ia o pessoal da Unesp, ia servidores públicos diferentes, pessoal do CRAS, do CREAS, ia todo mundo. Um grupo maravilhoso, pessoal da saúde, a Neila, enfim, muita gente. Era um grupo muito grande. A gente tem até um grupo do fórum, tem quase 50 pessoas nesse grupo, quer dizer, pessoas que estão ali acompanhando, né? Fora os avulsos, né, que iam assim. Então, eram reuniões fortes. Fizemos, então, algumas reuniões, né? Fizemos algumas atividades a mais, oferecemos um minicurso, fizemos atividades em escola, mas o grosso do fórum foi o quê? Foi criar, então, construir um diagnóstico das instituições que fazem, de alguma forma, acolhimento ou atendimento de mulheres em situação de violência. Fizemos um mapa, um diagrama dessas instituições, quais eram, onde que tinha atendimento, se era muito importante, se era pequeno, fizemos uma análise desse diagnóstico, trouxemos esses grupos para um seminário para debater quais são as ações, dificuldades, etc., etc., ou seja, construímos um pouco de grupos de trabalho a respeito disso. Montamos, então, uma proposta inicial de um protocolo de uma rede de atendimento de situação de violência.
fizemos esse mapa desse protocolo, como ele seria, e começamos, isso já estou em novembro. Em novembro fizemos a primeira reunião de sistematização e produção efetiva do protocolo. Ou seja, o que faz, quem faz o quê, em que momento, quem recebe, quem manda, quem encaminha, como que a informação vai ser processada. Então, nós fizemos uma reunião em novembro, fizemos uma reunião em janeiro, e aí marcamos a de fevereiro. Tentamos marcar no carnaval, não conseguimos, e em março veio a pandemia. Paramos. Então, a gente está com um protocolo na metade, mas fizemos três reuniões, né? Fizemos até ali do lado da Caixa Econômica, Sebrae, né? Até lá nós reunimos, fizemos lá uma reunião lá dentro, conseguimos ali a sala. Então, nós fizemos grupos de trabalho mesmo, de quem faz o quê, quem recebe, quem envia, qual tipo de atendimento. Estava assim, quase pronto. Mas aí a gente não conseguiu terminar por causa da pandemia. Suspendemos as atividades, mas estamos no aguarde, né? Para que, acho que no ano que vem, antes disso a gente acho que não consegue fazer, porque ainda a coisa está muito séria, né? Para retomar, que a gente vai ter que refazer, mais ou menos tudo, né? Para a gente poder fechar a proposta de protocolo, né? E aí, pronto, aí a gente volta para a Assembleia Geral, faz o debate e tira os encaminhamentos. É mais ou menos assim que o fórum funciona. A gente vai, faz uma proposta, aprova, tira os procedimentos. A gente vai, trabalha, volta, debate, discute, aprova e vai. Então, por isso é um grupo muito dinâmico. São reuniões, foram reuniões maravilhosas, assim. Fiquei muito impressionada com a disposição, sabe, das pessoas, o interesse. Foi muito lindo, viu? Muito lindo mesmo. Eu acho que a construção desse protocolo, ela tem tudo para dar certo. Vamos ver, né? Tomara que sim. Essa disposição toda, eu acredito que vai dar certo. Digo mais, olha, todo esse caminhão de informações que você passou para a gente aqui hoje, isso daria um curso, sabe? Que a gente é do meio universitário, a gente já fica pensando em um curso de extensão sobre enfrentamento à violência contra a mulher. Ao longo da sua fala hoje eu vi isso, sabe? Dá para pensar em um curso de extensão com esse tema. Costurando devagarinho. Bosco, mas eu queria mesmo te provocar mesmo, viu? Para você se animar e fazer um grupo de pesquisa, para fazer uns levantamentos, sabe? Ou então achar quem se interesse, né? Que fica mordida aí por esse campo, porque em termos de investigação e é uma coisa muito legal, muito, muito bom mesmo. Espero que alguém fique capturado por essa coisa. Tenho certeza. Assim, volta e meia aparece, sabe? Até na Unifil mesmo, volta e meia aparece gente que na iniciação científica ou no trabalho de conclusão de curso quer enveredar na temática da violência contra a mulher ou diversos aspectos do feminismo, das questões que atingem as mulheres, sempre tem gente fazendo essas pesquisas, né? De pouquinho em pouquinho é uma área que localmente está crescendo bastante, né? E eu acredito que um momento como esse de divulgação ajuda a crescer mais. Falando em divulgação, a gente está indo para o nosso encerramento. Quem quiser mandar uma pergunta, um comentário, vai ter uns minutinhos aí. Eu gostaria que a Marisa falasse, então, sobre o Coletivo Em Frente. Fique à vontade. O que é o Coletivo Em Frente? Quais as propostas? Que bom. Obrigada. Apresenta para todo mundo. Então, o Coletivo Em Frente, nós começamos no ano passado também, né, a discutir
temas, né, relevantes em Ourinhos, chamar as pessoas para conversar sobre orçamento municipal, sobre política de cultura, sobre, enfim, não, fizemos alguns grupos, né, alguns encontros, rodas de conversa, né, e construímos, então, não um programa, mas eixos, né, um mapa, né, que nos orientasse numa proposta de candidatura para o Legislativo de Ourinhos, né. E a nossa proposta, então, é uma proposta coletiva. Então, a gente tem o nome nas urnas, né, porque a legislação exige assim, não existe não existem candidatos, existe a candidatura é individual, né, que é com a Roberta do Em Frente, então, né, a Roberta Estopa, que está representando nas urnas, mas é uma ideia de um coletivo para esse mandato. Então, é a Roberta, mas, na verdade, é a Roberta e eu, e a Camila Dumont, e o Danilo Santos, e a Andréa Santos, né? Somos todos aí com essa proposta de um mandato coletivo. Então, fizemos ali vários encontros e os nossos debates, a gente estabeleceu os nossos eixos, né, não é um programa, porque nós não somos o executivo, não é uma candidatura a prefeito, mas além das questões do vereador, que é da fiscalização, de orçamentária, obras, e, enfim, as ações das secretarias e tudo mais, a gente tem, deixa eu ver se eu consigo aqui de cabeça falar, a gente tem a questão da organização comunitária, porque a gente vê as pessoas mobilizadas nos bairros e tal, e muito isoladas, né? Então, a gente tem essa proposta de organização popular importante. Né? Questões sobre a vigilância sanitária, não preciso nem explicar, que eu fiquei falando aqui um montão sobre notificação e os problemas que a gente tem com dengue, covid, e escorpião e uma série de coisas, é uma questão importante, né? A gente quer falar sobre política de cultura, né, que é extremamente importante nesse momento, a criação do conselho, criação do fórum, você vê, Ourinhos, uma cidade como essa, precisa desse tipo de organização, porque senão, né? A gente tem a questão da proteção dos animais, que é um tema bastante sensível, inclusive de saúde pública. A gente não tem aqui hospital veterinário público, não tem vacinação, não tem nada. São muitos protetores, né, que ficam aí se virando, né, nos 30 para poder dar conta, né, de tantas demandas, né. A gente tem... agora está me faltando, eu estou com o tempo aqui esgotado, estou nervosa. Bom, nossos temas, né? Se preocupa com o tempo, não, pode falar. Voltam para a cultura, enfim. E a gente começou a campanha foi liberada agora no domingo, né, no dia 27, e no dia 27, e a gente então, lançou o nosso número, 13.300, Roberta em Frente, a gente está com os materiais, e está pensando que como que faz campanha em época de pandemia, né? Mas tudo bem, vamos indo, né? Lançamos hoje o nosso vídeo, né, de lançamento de campanha, e foi publicado. Então, aí, nos 45 dias, né, que teremos para fazer esse trabalho. Mas tem sido uma experiência tão gratificante, porque as pessoas são tão legais, assim, tem sido tem sido uma novidade, né, porque é um tipo de uma proposta diferente, né, mas que tem mobilizado muito, né. Então, o que eu esqueci de falar olha o que eu esqueci, fala sério. Política Municipal do Meio Ambiente, nós fizemos algumas reuniões, trouxemos o pessoal a deputada
de São Paulo para discutir isso, quando teve ali o corte de árvores, especialmente, fizemos lá num evento grande no Sete Cordas, foi muito bom. Política municipal para a juventude, porque não tem nada, né? Enfim, é um problema sério, principalmente para jovens de periferia, né? Que tem a ver com essa política de cultura também, né? Mas outras coisas além de cultura, né? E óbvio, né, que eu falei o tempo todo sobre isso, é um protocolo de enfrentamento de violência contra a mulher que a gente vai ter que fazer, né? Eram esses que estavam faltando, que eu esqueci aqui de colocar. Mas tem sido uma campanha bem bonita, espero que a gente possa abrir mais espaços, né, para a gente poder falar sobre isso mais vezes aí até o dia 15 de novembro. Esse espaço está à disposição. E todas as propostas progressistas que a gente está precisando com urgência para os nossos municípios. Com urgência. Né? A gente precisa se conscientizar, nossa força não é só pelo voto, não, a força de mobilização vai muito além do voto, mas a gente não pode se dar ao luxo de abrir mão do voto. Né? É verdade. Porque sem personalidades na política que realmente defendam os nossos direitos e as políticas públicas, a gente fica mais 4 anos num deserto de ideias, né, nessa enxurrada de desmonte das políticas públicas que a gente está vivendo. Né? Então, eu penso que a gente tem mais que apoiar, sim, as candidaturas progressistas de Ourinhos e das cidades da região, tanto aqui do estado de São Paulo, quanto do Paraná, que eu acompanho de perto também. Aliás, falando em Roberta Estoppo, essa atividade aqui, Papo de Terça, começou em um papo de uma terça com a Roberta, que eu convidei ela a gente trocar uma ideia sobre desmonte das políticas públicas. Viu? Isso lá no mês de abril, se eu não me engano. Aí, então, a gente instituiu o papo de toda terça. Para agradecer todo mundo que apareceu aqui, a própria Roberta apareceu, a Andréia Santos, Reinaldo Oliveira, Marcos Correia, a Karina Zimmermann, a Nilza Guerreiro, a Gabi Cipolla e mais um monte de gente que nos acompanhou, que curtiu, que mandou coraçãozinho. Lembrando que essa live ela fica disponível nessa página. Então, se você perder um pedaço por qualquer razão, não tem problema. Você vai lá, acessa de novo, pode ver o trecho que você quiser. Porque tem muita informação, a gente tem um desenho de pesquisa aqui, intervenção, com esse conjunto de informações, né? Marisa, muitíssimo obrigado por dividir esse vasto conhecimento que você tem. Gostaria de, então, te convidar para suas palavras aqui para o encerramento da nossa live. Oi, Bosco, muito obrigada, viu, pelo convite, foi muito prazeroso olhar um pouco mais para esse tema, que, na verdade, eu não estava atenta a ele. Agradeço a você por ter trazido, né, essa questão, né, do suicídio, né, e em relação com a violência doméstica, né, e realmente é um espaço muito importante, você faz um trabalho muito bom, gosto demais dessa iniciativa, que eu acho que nessa situação de pandemia a gente acaba encontrando, né, um mecanismo como esse aqui, por exemplo, né, que eu acho que é bastante interessante. E agradecer a todas as pessoas, né, que participaram aqui, e dizer que nós do Frente estamos muito felizes, que estamos em campanha e estamos com a maior disposição de conversar com o Facebook, a gente tem os canais todos, entrem em contato, procurem a gente está aí já organizando, né, essa parte mais de busca de votos agora, né, mas que o nosso objetivo, né, nesse momento é o voto, mas o objetivo do coletivo é ser um espaço de discussão de políticas públicas, independente de conseguir essa vaga ou não, né, lá na Assembleia. Então, o coletivo é um projeto,
ele não começa com eleição e nem termina com eleição. Então, é muito importante as pessoas se aproximarem, é um momento diferenciado, mas que a gente tem isso como horizonte, né? E sem as pessoas participando e se colocando e trazendo, né, os seus temas e as suas indagações, indignações, né, a gente não anda. A ideia coletiva é essa mesmo, né, a gente fortalecer esse espaço junto. Né? Muito obrigada, Bosco. Muito obrigado mais uma vez, Marisa. É isso, vamos juntos em frente. Obrigada. A terça que vem, pessoal, às 19h30, o Papo da Terça vai ter o tema solidão. Então, a gente está marcado aqui para a gente conversar na próxima terça, às 19h30, sobre o tema solidão. Cuidem-se bem, lembrem-se que a pandemia ainda está rolando, a gente precisa se cuidar, precisa evitar sair de casa ao máximo, quem puder, e se tiver que sair de casa, todas as precauções do mundo, por favor, tá bom, gente? Se cuidem bem e até a próxima. Valeu!